Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei e eu ativo o Sanguine. Alguma resposta? E bem, meus amigos, eu vim aqui pra falar sobre a volta da série de Místico no Nega. Pois é, pra quem não tá ligado, eu tinha uma série lá no meu antigo canal, no meu final do canal, no meu canal que já tá morto, enterrado e decomposto. Pois é, embaixo da terra, 7 palmos, ele morreu. Então estamos aqui pra tentar homenageá-lo. E lá tinha uma sériezinha chamada de Místico no Nega, série essa que era uma das principais, das favoritas da galera, tanto que muita gente me pede pra eu fazer sobre, onde eu escolhia pra falar sobre alguma regrinha básica do jogo. E hoje eu vim aqui pra tentar trazer, já que afinal de contas o canal aparentemente não vai ser recuperado, então por que não reviver a série e trazer os vídeos pra cá? Eu vou ter que refazer tudo, tá ligado? Eu vou ter que refalar sobre as paradas que eu já falei, mas tudo bem, não importa, porque eu acho que é válido, afinal de contas é sempre importante você saber e dominar as regras desse jogo tão complexo que é o Yu-Gi-Oh!, que não é só um simples jogo de cartas de crianças, na real ele é muito mais complexo do que isso. E hoje eu quero estar falando sobre uma cartinha que é bem polêmica, que é a Ghost Belly. Ghost Belly, que é essa hand trapzinha aí, uma das Ghost Girl, e ela é muito complicada porque tem uma galera que se confunde devido à forma com que ela interage os textos dela, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre essa vagabunda e entender certinho como ela funciona no jogo. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então, antes da gente poder falar das interações, vamos tentar entender quem é a Ghost Belly. A Ghost Belly é essa handtrap que você pode ver aí, de um tempo pra cá, quando a Konami lançou essas Ghost Girl, que era um zumbi de nível 3 standard, pois é, e ela tem 3 efeitos. Basicamente, ela diz o seguinte: quando um card de efeito é ativado, ou seja, pelo fato dela dizer isso, quando um card de efeito é ativado, significa que ela tem que ser dada imediatamente como chain link seguinte à carta que você quer interagir, ou seja, se o cara faz chain block lá no efeito da carta que você quer dar, você não pode dar ela. Não é como se fosse um Veiler, o Veiler é só Quick Effect, escolha um monstro no campo, dê alvo, nega os efeitos, pronto. Então o Veiler pode ser, o cara pode fazer lá Chain Link 1, Chain Link 2, Chain Link 3, ele protegeu. O monstro no campo, ele quer esconder como Chain Link 1, pra não tomar Ash ou Belly, sei lá, mas o Veiler pode ser dado como Chain Link 4 e dar alvo no bicho na mesa, e foda-se, não importa, você negou os efeitos. O Belly não. Como ela diz isso, quando um card de efeito é ativado, que inclua algum dos efeitos que ela fala, Quick Effect, significa que ela tem que ser dada imediatamente em resposta àquele efeito que você quer interagir. Ela diz o seguinte: você pode descartar esse card, nega ativação. Beleza, então aqui a gente consegue ver algumas coisas no texto dela. Primeiro que ela diz: descarte esse card. Ou seja, tem algumas cartas que falam que você precisa mandar a carta para o cemitério para poder ativar o efeito. Por exemplo, Ghost Ogre. Se eu não me engano, o Ghost Ogre diz que você tem que mandar a carta para o cemitério e aí você ativa o efeito. Quando o efeito de carta que estava face up no campo é ativado, você pode mandar essa carta da tua mão ou campo para o cemitério, destrua a carta. A Ghost Ogre diz isso. Isso significa o quê? Se tem um Dark Law, um Macrocosmo na mesa, você não pode mandar, e você é impossibilidade de mandar a carta pro cemitério, significa que você não pode dar ela, não pode ativar o efeito dela. Logo, você não poderia dar Ogre. Mas, no caso da Belly e do Ash, por exemplo, diz que você precisa descartar ela. Não precisa ir pro Grave. Então, você tem Macrocosmo Dark Law, você pode dar ela. Esse é o primeiro ponto. Então, quais são os requisitos para você poder dar Belly? O efeito que está sendo ativado tem que incluir qualquer um desses efeitos, dos efeitos abaixo. Quais são os efeitos? Olha só. Adicionar cartas do cemitério pra mão, deck ou extra deck. O que significa isso? Você tem uma carta no grave e você quer pegar ela pra tua mão, você quer devolver ela pro deck, ou você quer adicionar ela pro extra deck. Por exemplo, tem várias cartas que fazem isso, sei lá, mano, carta, o pote, por exemplo, lá, que embaralha cartas, tem que ser com efeito, tá, gente? Tem que ser como parte do efeito. Então, se tiver alguma carta que vai embaralhar uma carta do cemitério pro deck pra comprar uma carta, tudo como parte do efeito, você pode dar o Belly, por exemplo, tá? O que você tá negando? Tá impedindo ele de devolver a carta do cemitério pro deck. Se ele for mandar do cemitério pro extra também, você pode negar, dependendo se for parte do efeito. Qual é a outra parte do efeito? Que inclui o Special Summon de um monstro do Grave somente, ou que bana cartas do cemitério. Lembrando que ela fala que quando o card ou efeito é ativado, que inclua um desses
efeitos. Aqui a gente entra na primeira grande parada. O Belly, ele precisa interagir com uma dessas coisas, tem que ser dado imediatamente em seguida, certo? Então, se o efeito inclui uma dessas coisas, você pode dar o Belly e nega a ativação. Isso é muito importante, nega a ativação. O que a Belly não nega? Ela não nega coisas que são feitas como custos, como por exemplo, os Tree Brigades. O Tree Brigade diz que você pode banir qualquer número de Beast, Beast Warrior e ou Winged Beast monstro do teu cemitério como custo. Special Sumo, um Beast, Beast ou Beast Warrior, Beast, Winged Beast ou Beast Warrior do teu extra deck, um link, né, que tem um link rate igual aos monstros que você baniu. O que significa? Significa que você não pode dar Belly no Tree Brigade, nos Tree Brigades de main deck. Por quê? Eles banem carta do Grave, banem, mas não é parte do efeito. Como que eu identifico isso no texto? Ele diz que você pode banir qualquer número de Beast, Beast Warrior ou Winged Beast monstro do teu cemitério, ponto e vírgula. Tudo que vem antes do ponto e vírgula nos textos de Yu-Gi-Oh! É custo. O que vem depois é o efeito, tá? Então, isso tem que ficar muito, muito focado na tua cabeça. Você não pode dar Belly no Tree Brigade, mesmo que eles banam cartas do cemitério. Por quê? Porque eles banem como custo. Se tiver, por exemplo, uma carta como Pot of Avarice. O Avarice é uma carta que você dá alvo em 5 monstros no teu cemitério, você vai embaralhar todo mundo no deck e comprar 2 cartas. Se eu não me engano, o Avarice, embaralhar não é custo. É tudo parte do efeito, ele não tem custo na carta. Eu vou pesquisar aqui agora, só um momentinho, clã, pra eu poder passar a cal certa. Avarice, vamos lá. O Pot Avarice é o seguinte: escolha 5 monstros no teu cemitério, devolva os 5 pro deck e compre 2 cartas. Então, significa o quê? Se você tiver um Pot of Avarice, desculpa eu não ter colocado o Avarice, eu só lembrei desse exemplo agora. Se o cara ativa o Avarice contra você e você tem um Belly na mão, vamos ler o texto da Belly de novo. A Belly diz que se ter a carta adiciona cartas do cemitério pra mão, deck e ou extra deck, você pode negar. Então, se o cara der o Avarice, ele escolhe 5 monstros no cemitério dele como custo. Daí o que ele faz com esses 5? Devolve pro deck, então ele pega do Grave e vai adicionar pro deck, e então compra 2 cartas. Significa o quê? Você pode dar Belly no Avarice. Pois é, você pode dar Belly no Avarice porque o Avarice vai adicionar cartas do Grave pro deck dele. Então, essa é a primeira coisa que tem pra gente pensar em volta da carta do Ghost Belly, que já é uma parada que a galera fica um pouco confusa. Então, vamos dar continuidade aqui a essa cartinha. Outra coisa que é importante a gente falar do Belly é o seguinte, opa, eu botei a transição na hora errada. Outra coisa que é importante a gente falar do Belly é o seguinte, ela interage com cartas que são movidas do cemitério, basicamente é isso. Se você vai invocar um bicho do Grave, se você vai devolver cartas do Grave pro deck, ou pegar pra mão, ou banir de lá. É isso. Se você for fazer isso como parte do efeito, você pode dar o Belly. Como eu falei, o custo não conta. Mais cartas como, por exemplo, e ela nega a ativação, tá? Ela nega a ativação da carta ou efeito. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui, o Shadow Schism, é importantíssimo a gente olhar essa carta, assim como, por exemplo, essa carta aqui, o Eternal Soul. É interessante, por quê? O Schism diz o seguinte: durante sua main phase, você pode Fusion Summon um Shadow Fusion monstro do teu extra deck por banir Fusion materiais listados no teu campo ou Grave, mas ele não pode atacar direto, e aí ele tem a segunda parte do efeito. Então, ele ativa e fala efeito, beleza. Só que, e aí depois se resolver, se passar, se o cara não interagir com você, você faz a ação. Só que, traps contínuas tem uma característica. Qual é a característica de traps contínua? Você pode ativar ela, e você tem 2 opções quando você ativa uma trap contínua, se você puder usar o efeito dela. A primeira opção, você ativa a trap contínua e flipa ela, e não fala nada. Beleza, eu só flipei. Não tô usando o efeito dela, porque é um efeito de ignição, digamos assim. Flip não é um efeito contínuo, que eu quero dizer. Não é tipo um order que eu flipo e o efeito já tá aplicado. É uma carta como Schism. Eu flipei e eu falei, opa, só ativei. Eu não quero usar o efeito dela agora, beleza? Beleza. Ok, e aí você vai usar o segundo efeito, que é de banir cartas do Grave. Bom, aqui tem algumas diferenças, ó. Quando uma carta ou efeito é ativado que inclui essas paradas. Qual a diferença? A Belly interage de maneiras diferentes com o Schism, dependendo do jeito que você usa. Por quê? Se uma carta é negada, tem a ativação negada, a carta tem que ir pro cemitério, porque você negou a ativação. É como se eu estivesse ativando uma parada e você fala assim, ó, você não vai ativar isso aqui. Então você não ativou essa porra e ela vai pro Grave, tá? Então qual a diferença? A trap de Shadow tem 2 opções, como eu falei. Qualquer trap contínua na real que tem o efeito de ignição, eu posso ativar ela sem efeito e posso ativar com efeito. Se eu ativo com efeito, significa que eu flipei o Schism, ativei e falei, eu vou fazer a fusão agora, na ativação da carta. Beleza? Aí o cara fala, beleza, aí eu posso dar o Belly, por exemplo. Por quê? Porque o efeito da Schism diz que eu posso banir materiais de fusão do meu campo ou Grave. Então, não preciso banir do Grave, mas se eu posso banir de lá. E aí, pelo fato de não garantir que na resolução não vai ter monstro no Grave, eu posso dar o Belly, certo? Beleza, então eu ativei o Schism e falei, na ativação do Schism eu vou ativar o efeito dela. Tem que dizer isso. Beleza, nesse momento eu posso dar o Belly. Por quê? Como você está usando o efeito na ativação da carta, eu posso ativar o Belly e negar a ativação da carta e não do efeito, tá ligado? E aí, com isso eu posso negar e destruir a tua carta.
Se o Schism já tiver face up lá no campo, por exemplo, e aí depois você comprou o Belly, o Schism já tá face up, eu já ativei a carta. E aí eu vou ativar o efeito da Schism. E aí eu vou e falo, efeito Schism, vou fazer uma fusão. Nesse momento, a fusão, pra fazer a fusão, eu tenho que banir os materiais do Grave, certo? E aí você dá o Belly, você tá impedindo o efeito e não a ativação da carta. Como você tá negando a ativação do efeito, negar a ativação do efeito, a carta não vai pro Grave. Negar a ativação da carta, a carta vai pro Grave. E nesse caso, como você tá negando a ativação do efeito da carta, ela permanece no campo. Se você tem o Belly já na ativação da minha Schism, aí você vai ter que... a minha carta vai pro Grave, você negou a ativação dela, é como se ela não tivesse passado pelo campo. É engraçado isso. E lembrando que se o Meltdown estiver no campo e eu ativo o Schism e falo que vou fazer a fusão, você pode dar o Belly, mas o Meltdown não deixa a carta ser negada, logo você não vai fazer nada. Agora, se eu ativo o Schism com o Meltdown, se eu tô com o Meltdown no campo e eu flipo o Schism, e eu falo, na flipada da Schism eu vou dar o efeito e vou fazer a fusão. Nesse momento é pior, porque se eu tomo o Belly, a carta vai pro Grave. Mas como o Meltdown tá no campo, o Meltdown não deixa a minha carta ser negada, tá? Ok? Não deixa a ativação da minha carta ser negada. Mas, se eu flipo o Schism e o Schism já tá face up e eu falo, efeito, vou fazer a fusão, com o Schism já face up, já foi ativada, você pode dar Belly. Por quê? Porque nesse caso, como a carta já tá face up, você não tá negando a ativação, você tá negando o efeito. E o Meltdown só impede que a ativação das cartas sejam negadas. Por isso que você pode dar Ashe no Shadow Fusion, mesmo com o Meltdown ativado, porque a Ashe nega o efeito e o Meltdown só impede de você negar a ativação. É mais uma interaçãozinha do Belly contra essas cartas. O Belly é uma carta bem chata, tá ligado? Você tem que prestar muita atenção quando joga contra essa carta. Outra carta é o Eternal Soul, que é mais ou menos na mesma vibe, que ela diz que, bom, ela tem a parada de Dark Magista ali, mas você pode ativar um dos dois efeitos dela por turno. Special Summon Dark Magista da sua mão ou Grave, adiciona um Dark Magic Attack ou Thousand Eyes do deck pra tua mão. Essa segunda parte aqui, ela é mais ou menos como se fosse o TTT. O TTT, quando você ativa ela, você tem 3 efeitos pra ativar. Você vai ter que escolher qual efeito você tá ativando e você fala pro seu oponente. Se eu ativo o TTT e não falo nada pra você ainda, você não pode dar Ashe. Por quê? Eu não te disse que eu vou comprar carta. Aí... porque você me deu o Ashe sem esperar, o errado é você. Você deu o Ashe sem esperar eu falar nada, eu vou falar, tá, eu não vou comprar carta, eu vou olhar a tua mão, tá ligado? É isso que eu vou fazer. Então, quando eu ativo o TTT, você tem que esperar eu dizer qual efeito que eu tô ativando. Se eu disser, vou comprar 2, aí você dá o Ashe, beleza. Se eu disser, vou roubar tua carta, você não pode dar Ashe, porque é diferente. São 3 efeitos distintos, tá ligado? Não é que na carta tá incluindo o efeito, são efeitos distintos. No caso dessa carta aqui, se eu ativo ela, e daí eu vou usar um dos 2 efeitos, se eu na ativação dela eu falo, eu vou adicionar um Dark Magic Attack, você não pode dar o Belly, porque eu tô adicionando uma carta do deck, tá ligado? Tem 2 efeitos pra escolher, eu escolhi o adicionado do deck, você não pode dar Belly. Agora, se na ativação eu falo que eu vou Special Summon Dark Magician do meu cemitério, da minha mão ou cemitério, não importa se ele não tem Dark Magician no cemitério, não importa, eu posso dar o Belly, porque você escolheu o primeiro efeito, que é invocar um Dark Magician da tua mão ou cemitério. Ninguém garante que na resolução dessa carta não vai ter um Dark Magician no Grave. E se tiver um Dark Magician no Grave, você pode invocar ele de lá. Então, se na ativação você fala, eu vou fazer Special de um Dark Magician, eu posso dar Belly, nego a tua carta, a ativação da tua carta, e a tua carta vai pro Grave, tá ligado? Da mesma forma que a Schism. Se eu vou invocar do Grave na ativação, eu posso dar o Belly, ela vai pro Grave. Se ela já tá no campo e eu ativo o efeito de invocar o Dark Magician, você pode dar o Belly também, só que aí você vai negar só o efeito e a carta fica no campo. Beleza? Beleza. Agora a gente vai interagir com mais algumas coisas aqui, como por exemplo, o Invocation. O Invocation pode ser, a Belly pode ser dada no Invocation de novo, porque move cartas do Grave. Então, mesmo que eu ative o Invocation e vá fazer a fusão de monstros da minha mão, porque a Invocation tem 2 efeitos. Eu posso fazer fusão de qualquer monstro do extra deck usando o monstro da minha mão, mas se você estiver fazendo um Invoked, você pode usar o banir monstro de qualquer Grave, tá ligado? E aí, nesse caso, mesmo que eu use o Invocation pra fazer uma fusão da minha mão, de uma Calone usando 2 Shadow da minha mão, foda-se. Não tem Aleister no Grave. Eu só posso fazer Invoked se eu usar o Aleister. Não tem Aleister em nenhum Grave. Não tem. Mesmo assim, se você ativa o Invocation, eu posso dar Belly na tua Invocation. Por quê? Porque no efeito dela inclui que tem que banir. Não são 2 efeitos distintos. É o mesmo efeito. O efeito de fazer fusão. A diferença é, você faz fusão de um monstro usando material da tua mão, qualquer fusão, mas se você for fazer um Invoked, você pode banir do Grave, tá ligado? É o mesmo efeito, tudo junto. Então, mesmo que você for fazer da mão, nada garante que na resolução... Porque, por exemplo, se eu ativo Invocation e não tenho nada no Grave, e na resolução do Invocation eu ativo Twin Twister e descarto o Aleister, por exemplo, daí eu mato 2 cartas tuas, na resolução, eu não preciso mais fazer fusão da minha mão. Eu posso fazer fusão usando o material do meu Grave, porque agora tem uma Aleister lá, agora eu posso fazer um Invoked, entendeu? Eu posso banir de lá. Por isso, na resolução nada garante que o Aleister não vai estar lá. Se ele tiver, eu posso usar. Daí você pode dar Belly pra negar a ativação da Invocation. Por isso que quando o Meltdown tá na mesa e o Invocation é ativado, você não pode dar Belly. Quer dizer, você pode dar, mas você não vai negar porque o Meltdown não deixa. E aí a carta vai pro Grave porque sim. É importante se ligar nesse detalhezinho aí. Agora eu oculto o Invocation e a gente vai meio que pra última etapa.
Opa, agora sim a gente vai meio que pra última etapa. Droga, a transição não funciona? Let's go. Agora sim a gente vai pra outra partezinha que é o Nadir. Que o Nadir diz o seguinte: você manda o monstro do seu extra deck por cemitério e adiciona um Dogmática monstro ou Fallen Albas do seu deck ou Grave pra tua mão. E o ataque dele é menor igual ao monstro que você mandou. E pelo resto do turno você não pode fazer Special Summon de monstro do extra. Beleza? Beleza. Então o Nadir também toma Belly. E aqui é interessante, porque Por que o Nadir toma Belly? Porque ele diz o seguinte: você vai mandar o Dogma, beleza, e tudo isso é parte do efeito, não tem custo nenhum. É mandar o monstro do extra, e aí você, baseado no monstro que você mandou, você vai olhar o ataque e defesa dele, e baseado nisso você adiciona o Dogma do teu deck ou Grave. Então, ninguém garante que na ativação do Nadir não vai ter um Dogma no Grave, mesmo que na ativação não tenha, entendeu? Então, nesse caso, mesmo que não tenha nenhum Dogma no Grave, se você ativa o Nadir, eu posso dar Belly. Eu posso dar Belly. Por quê? Se na resolução do Nadir tiver um Dogma no Grave, você pode pegar pra mão. Se eu ativo Nadir Chain Link 1 e como Chain Link 2 eu ativo El Shadow Fusion e uso uma Eclésia da minha mão e um Shadow do campo pra poder fazer a Construct, é uma jogada bem boa inclusive, a Construct vai entrar na mesa e na resolução o Nadir pode pegar a Eclésia que eu acabei de usar como material do Grave pra minha mão, entendeu? Por isso que ninguém garante na resolução não pode ter uma carta de Dogma lá, mas se tiver, eu posso pegar pra minha mão. Por isso eu posso dar Belly no Nadir, e é muito importante que você saiba disso. Outra coisa que é muito importante saber é que a Belly, como você pode ver aqui, ela nega a ativação da carta. Se você ler o Nadir, tem algumas cartas que tem diferença, eu já tinha feito vídeo sobre isso no meu outro canal, que é, você só pode usar essa carta uma vez por turno e você pode ativar o efeito uma vez por turno. É diferença gritante. O Nadir diz, você pode somente ativar um Nadir servo de por turno. Ele é hard once por turn, mas se você nega a ativação e não o efeito, preste atenção, ativação e não efeito, você pode ativar de novo. Se eu ativo o Nadir, tomo Ash, o Nadir negou o Ash negou o efeito. Ela diz que você pode ativar, beleza, negou o efeito, não negou a ativação. Então eu não posso dar outro. Se eu tenho 2 Nadir na minha mão, foda-se, eu não posso dar outro. Porque o Ash negou o efeito, não negou a ativação. Agora, se eu ativo o Nadir e você me dá Belly, e eu tenho outro Nadir, eu posso dar o segundo Nadir. Porque ele diz que você pode somente ativar o Nadir uma vez por turno, mas o Belly nega ativação. Então, o meu primeiro Nadir, você falou que eu não podia ativar ele. É como se eu não tivesse ativado, porque você negou a ativação da minha carta com o Belly, entendeu? E aí, por isso que se eu tiver outro Nadir, eu posso ativar logo em seguida. E aí, por fim, entra a estrela de uma live que eu tinha feito há alguns dias aí, que é o Sanguíneo. O Sanguíneo diz que Special Summon um zumbi monstro do deck ou Grave, mas se você controla outro... enfim, é isso, invocar um zumbi do teu deck ou Grave. Beleza? Beleza. Mesmo que não tenha zumbi no Grave, eu posso dar Belly nessa porra, porque nada garante que na resolução não vai ter um zumbi lá. De novo, o mesmo exemplo, Twin Twister, Chain, Sanguine, Chain, Twin Twister, Lorde tá no Grave, agora eu posso invocar o Lorde lá. Nada garante que não vai ter algo lá na resolução. Quando nada garante que pode ter na resolução, nesse caso você pode interagir com a carta que está descrito lá no texto. É o caso do Sanguine, é o caso do Nadir, é o caso de um monte de carta dos... enfim... que eu acabei de falar aqui, do Invocation e afins. Então, no caso, você pode dar o Belly no Sanguine, mesmo que não tenha nenhum zumbi no Grave do cara, que não tenha Lorde, não tenha porra nenhuma. E é assim que a carta funciona. Bom, meus amigos, mas eu acho que aqui eu devo ter dado os principais exemplos de como essa carta trabalha. É uma carta meio complexa mesmo, é uma carta estranhinha, mas você tem que prestar atenção, porque a diferença entre dominar a regra e não dominar, muitas vezes é a diferença entre ganhar e perder. Mas enfim, por hoje é isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, como tudo que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo, mais vídeos de Mística Não Nega, deixa nos comentários. É isso aí, valeu e até mais.